Família blindada. Dia 4. Livramento para os filhos. O muro de fogo sobre sua casa. A paz do Senhor Jesus. Chegamos ao 4º dia da nossa jornada. Família blindada, edificada sobre a rocha. Já firmamos o alicerce, quebramos maldições do passado e blindamos o casamento. Mas hoje o nosso clamor sobe por aquilo que temos de mais precioso, nossos filhos e netos. E eu sei que para muitos pais e mães que estão assistindo agora, só de ouvir oração pelos filhos já aperta o coração. Porque você tem vivido noites em claro, porque você tem chorado escondido, porque você tem visto coisas acontecendo com os seus filhos que te deixam desesperado. Talvez o seu filho adolescente esteja se envolvendo com as amizades erradas. Aqueles meninos que só querem saber de festa, de bebida, de coisas que você sabe que não vão levar a nada bom. Ou talvez seja a sua filha que está entrando numa depressão profunda. Ela se trancou no quarto. Ela não fala mais com você. Ela vive grudada no celular, mas você não sabe com quem ela está conversando. Ou talvez seja o mundo dos vícios, drogas, álcool, jogos, pornografia. E você descobriu, e você não sabe o que fazer. Você se sente impotente. Ou talvez o seu filho tenha se afastado de Deus. Ele foi criado na igreja. Ele conhece a palavra. Mas agora ele virou as costas. Ele não quer mais saber de nada. E você se pergunta, onde foi que eu errei? Ou talvez você nem tenha filhos ainda, mas você quer orar preventivamente. Você quer levantar proteção antes. Você quer blindar antes que os ataques venham. Não importa onde você está. Não importa qual é a situação dos seus filhos agora. Hoje, vamos estabelecer o muro de fogo de Zacarias sobre a sua descendência. A Bíblia diz em Salmo 127:3: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Herança do Senhor. Eles não são seus por acidente. Eles foram dados por Deus. Eles pertencem a Deus. E se são herança de Deus, o inimigo não tem direito de tocar. Fique comigo até o final, porque vamos fazer uma consagração profética que vai alcançar seus filhos onde quer que eles estejam agora, no quarto ao lado ou do outro lado do mundo. Mas antes de clamarmos, vamos declarar a posse dessa bênção. E eu quero que você faça algo poderoso agora. Escreva nos comentários o nome dos seus filhos ou netos, um por um. E depois dos nomes escreva: meus filhos são do Senhor. Quando você escreve o nome deles aqui, algo acontece no mundo espiritual. Estamos formando um grande memorial de oração diante de Deus. Como Cornélio, cujas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Os nomes dos nossos filhos estão subindo como memorial agora. E se você crê que a oração de um pai ou de uma mãe pode mudar o destino de uma geração, deixe o seu like agora. Porque pode. A oração de uma mãe tem poder. A oração de um pai tem autoridade. Vamos abrir as Escrituras. E a nossa base bíblica para hoje está em Isaías capítulo 49, versículo 25, onde o Senhor faz uma promessa que deveria tirar o sono de preocupação de todo pai e toda mãe. Mas assim diz o Senhor: por certo que os cativos do poderoso serão tirados, e a presa do tirano será livrada. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Leia de novo: os teus filhos eu salvarei. Não talvez. Não se você for perfeito. Não se você fez tudo certo. Mas eu salvarei. Que promessa maravilhosa! O próprio Deus assume a luta contra aqueles que tentam destruir a sua descendência. Ele diz: eu contenderei com os que contendem contigo. Você não está lutando sozinho. Você não está orando no vazio. Deus está ao seu lado, e Ele é quem vai salvar os seus filhos. No mundo espiritual, existe uma batalha feroz pelas novas gerações. O sistema deste mundo tem uma agenda clara: roubar a identidade dos nossos jovens, destruir a pureza, matar a fé. As redes sociais bombardeiam com mentiras sobre quem eles são. A escola ensina valores contrários à palavra de Deus. Os amigos oferecem prazeres que escravizam. A cultura diz que tudo é permitido. Mas a Bíblia diz em Salmo 112:2: a sua semente será poderosa na terra,
A geração dos retos será abençoada. A semente dos justos será poderosa, não fraca, não derrotada, não perdida, mas poderosa. Blindar os filhos significa consagrá-los diariamente ao Senhor. Não apenas uma vez quando eles nasceram, mas todo dia. Todo dia você coloca eles nas mãos de Deus. Todo dia você renova a consagração. E significa entender que a nossa oração cria uma barreira que os olhos humanos não veem, mas que o mundo espiritual respeita. Zacarias 2:5 diz: Eu serei para ela, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu serei a glória no meio dela. Um muro de fogo. Os anjos podem ver. Os demônios podem ver. E quando eles tentam se aproximar dos nossos filhos, eles esbarram no muro de fogo que a nossa oração levantou. Hoje vamos clamar por livramentos específicos, livramento de acidentes, porque o Salmo 91 promete que os anjos vão guardar em todos os caminhos. Livramento de más influências, aqueles amigos que só querem destruir, aqueles namoros que só trazem dor, aquelas companhias que afastam de Deus. Livramento de ataques contra a mente, ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, confusão de identidade, mentiras do inimigo. E vamos pedir que o Espírito Santo coloque um desejo de Deus no coração deles. Não apenas conhecimento sobre Deus, mas desejo, fome, sede, paixão por Deus. E vamos pedir que todo laço do passarinheiro seja quebrado. Provérbios 6:5 fala sobre se livrar como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Se o seu filho está preso, preso em vício, preso em relacionamento abusivo, preso em mentira, preso em pecado, hoje o laço será quebrado. Se o seu filho está longe, longe de casa, longe de Deus, longe do caminho, a mão de Deus pode alcançá-lo. Não importa a distância. Deus não está limitado pela geografia. Se ele está em casa, mas com o coração endurecido, ele mora com você, mas não te ouve. Ele vai na igreja, mas não adora. Ele conhece a verdade, mas não vive. O amor de Deus pode amolecer o coração mais duro. Como está escrito em Ezequiel 36:26, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Não importa a distância, não importa a situação. Onde a palavra de Deus chega, o cativeiro se quebra. Prepare-se para o clamor. Este é um momento de guerra, de autoridade, de libertação. Se você tiver uma foto dos seus filhos, pegue agora. Ou se eles estiverem por perto, mesmo que dormindo, mesmo que sem saber que você está orando. Coloque a mão sobre eles. Se não estiverem, coloque a mão sobre o seu próprio coração. Porque eles saíram de você. Eles vieram do seu ventre, do seu amor, da sua vida, e há uma conexão espiritual que não se quebra com a distância. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de toda a criação, Criador de cada vida, nós te louvamos pelo privilégio de sermos pais e mães, pelo privilégio de sermos guardiões da tua herança. Neste quarto dia, Pai, levantamos um muro de fogo ao redor da nossa descendência. Como tu prometeste em Zacarias 2:5, tu serás um muro de fogo ao redor deles. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas das casas de cada filho representado aqui, nos quartos deles, nas escolas deles, nos lugares onde eles trabalham, onde eles andam, onde eles estão agora. Como no Egito, quando o sangue foi colocado nas portas e o destruidor passou por cima, eu decreto que o destruidor não tenha permissão para entrar, que ele passe por cima, que ele não toque. Pai, eu clamo por livramento agora, livramento específico, livramento poderoso. Livra nossos filhos das más companhias, aqueles amigos que só querem destruir, que oferecem drogas, que incentivam o mal. Senhor, afasta eles ou transforma eles, mas não permita que destruam nossos filhos. Livra-os dos perigos ocultos nas redes sociais, do cyberbullying que tem levado tantos jovens ao suicídio, da pornografia que escraviza, das comparações que geram depressão,
dos desafios perigosos que têm matado adolescentes. Livra-os das drogas, do álcool e de todo vício que tenta escravizar a mente. Quebra o poder do vício agora. Se já experimentaram, que seja a última vez. Se estão presos, que sejam libertos agora. Senhor, envia os teus anjos para guardá-los em todos os seus caminhos. Como está escrito em Salmo 91:11-12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Que os anjos os guardem no caminho para a escola, no caminho para o trabalho, no caminho de volta para casa, em cada trajeto, em cada passo. Pai, se algum filho ou neto está perdido hoje, longe de casa, longe de Deus, longe do caminho, que o Espírito Santo o encontre agora, não amanhã, agora. Como o pai do filho pródigo esperou, nós esperamos, mas nós também oramos. Que o Espírito Santo crie circunstâncias que tragam eles de volta, que ele toque o coração, que ele abra os olhos, que ele mostre a eles que o caminho que estão seguindo leva à destruição. Quebra, Senhor, todo espírito de rebeldia, aquele espírito que faz o filho desafiar, desobedecer, desrespeitar. Quebra agora e coloca neles um coração de carne, sensível à tua voz, um coração que ouve, um coração que obedece, um coração que ama, um coração que busca. Senhor, nós declaramos sobre nossos filhos, eles serão frutíferos, não estéreis, não vazios, mas produtivos, abençoadores, geradores de vida. Eles serão luz neste mundo escuro. Como Jesus disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Nossos filhos serão luz. Eles vão brilhar, eles vão iluminar, eles vão impactar, e nenhum plano das trevas prevalecerá contra o futuro deles. Como está escrito em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhum plano de destruição, nenhum plano de fracasso, nenhum plano de morte, nenhum plano prevalecerá. A nossa descendência está blindada pela rocha que é Cristo, protegida pelo sangue do Cordeiro, guardada pelos anjos do Senhor. Receba agora, receba o livramento para a sua casa. Receba a proteção sobre seus filhos, receba a paz de que Deus está cuidando deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Respira agora. Sinta. Sinta o alívio de saber que Deus está cuidando de quem você ama mais neste mundo. Você não está sozinho nessa luta. Você tem um Pai Celestial que ama os seus filhos ainda mais do que você ama. E Ele prometeu, os teus filhos eu salvarei. Mas a nossa jornada continua forte. Amanhã, no dia 5, vamos tratar de algo que adoece muitas famílias por dentro, a falta de paz. O tema será oração pela paz no lar, expulsando o espírito de contenda. Vamos limpar a atmosfera da sua casa de toda briga, de toda gritaria, de toda confusão. Vamos estabelecer a paz de Cristo como governante do seu lar. Não falte, pois amanhã a sua casa será transformada num pedaço do céu. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no Orando a Palavra e ative o sino. Compartilhe este vídeo com outras mães e pais que precisam dessa proteção. Seja instrumento de esperança para famílias que estão desesperadas. Que a bênção do Senhor repouse sobre seus filhos hoje e sempre. Que eles durmam em paz. Que eles acordem em alegria. Que eles vivam em proteção até amanhã. Fique na paz do Senhor Jesus.